Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão aqui com você. A gente pede para você ficar aqui até o final hoje da conversa. A gente já pede o seu joinha aí, dá seu like, compartilha com as mulheres, com as amigas, compartilha aí com a mamãe, com mulheres que estão tentando aí engravidar e às vezes estão com alguma dificuldade, porque o tema de hoje ele é extremamente relevante. Eu sempre brinco aqui com a Mayara e faço essa brincadeira sempre. Todo tema é relevante, né, Mayara? Sim, todo. A Mayara está mais uma vez aqui fazendo companhia, aqui ajudando, auxiliando. Agradeço bastante, Mayara. E a gente vai conversar sobre um assunto que, junto com o Março Lilás, ele também ganha força, que é o Março Amarelo, que é a endometriose. Gente, a gente vai tentar saber o que é essa bendita endometriose, porque muitas vezes o diagnóstico é um pouquinho tardio, o que acontece, mas não vai ser a gente que vai contar não, né, Mayara? Não, uma convidada especial. Convidada especial. A gente está aqui hoje com a doutora Michele Terziotti, ela é ginecologista. Doutora, muito obrigada por ter aceitado, eu sei que sua agenda é super apertada. Eu que agradeço o convite e a gente ter conseguido adequar com o horário aqui. Vai ser um prazer estar com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Isso, muito obrigada. Já agradeço a Mayara, já agradeço você que está em casa. Depois, olha, assiste esse vídeo, vão sair cortes, deixem aí nos comentários suas dúvidas que a gente encaminha para a doutora, para ela poder auxiliar a gente vai respondendo. Doutora, a gente estava conversando aqui um pouquinho, muito se fala em endometriose, mas pouco às vezes se sabe, né? O que é a endometriose de uma maneira mais simples para a gente tentar entender e passar para as meninas, as mulheres que estão assistindo a gente? E por que muitas vezes demora tanto para a gente chegar num diagnóstico? Então, a endometriose, o que ela é? Lá dentro do útero a gente tem uma camadinha que chama endométrio. Essa camadinha é a camadinha que a gente descama, é aquela que a gente vai menstruar no período da menstruação. E aí, o que acontece? É quando esse tecido que chama endométrio, ele não fica lá dentro do útero, ele fica em outras regiões. Pode ser fora do útero, pode ser no ovário, pode ser em todos os órgãos que estão próximos do útero ali. Pode ser na bexiga, pode ser no ureter, pode ser... Aí tem alguns casos que é até mais distante, por exemplo, no diafragma, no pulmão, a gente já teve diagnóstico de endometriose. Então, é uma doença complexa. E aí, a gente ainda está vendo as teorias por que acontece desse tecido estar em outros locais. Mas aí ele funciona do mesma questão que no período da menstruação ele sangra, a gente tem dor, acontece em todas as regiões que ele está afetando. Então é por isso que quando a gente pensa em endometriose, a gente pensa na primeira coisa da dor, né? Sim. Porque a gente sabe que está associada a essa questão da dor. E normalmente ele atinge uma faixa etária em período reprodutivo, né? Isso, exatamente. O período que mais atinge é o reprodutivo, que são as mulheres dali depois da primeira menstruação até o período da última menstruação, mas mulheres mesmo que tiveram a endometriose diagnóstico durante a vida, lá no período da menopausa, por exemplo, quando a gente vai fazer reposição hormonal, a gente precisa entender esse histórico dela, porque daí a gente vai fazer uma reposição hormonal direcionada para uma mulher que teve endometriose, que mesmo já diminuindo bastante a questão hormonal, ainda tem risco dela ter dores, essas questões. Aqui o diagnóstico e que onde mais afeta são as mulheres no período que a gente fala no período fértil. Eu estava lendo, até compartilhando um pouquinho aqui com vocês, que às vezes acontece muito de adolescentes começarem a desenvolver, e aí no período realmente que entra nessa questão da idade fértil, começam a sentir dor, e a doutora falou muito de dor. O que acontece? Quais os sinais que a gente tem que perceber, né? É só uma cólica, né? Que nem a doutora falou, vai para pulmão, vai para intestino, vai para bexiga. Quais são esses sinais de alerta que a mulher tem que estar atenta? Então, assim, a questão da dor não é só a dor da menstruação, tá? Nós temos uma cultura que todo mundo fala assim, a dor da menstruação é normal. A gente fala que a dor da menstruação é culturalmente aceita. Então, muitas vezes, nem a própria mãe, nem a própria família, às vezes nem o próprio médico acaba dando a importância que deveria aquele caso, muitas vezes, de uma adolescente que tem dor. E a gente fala assim, não, é só uma dor
da menstruação, vai passar. Mas não é isso, a gente sempre precisa ver, porque vai ser uma dor que cada vez ela vai piorando mais. Então a gente fala que é uma dor progressiva, porque a doença é uma doença progressiva que vai evoluindo, tá? E não vai ser só a questão no período da menstruação. Muitas vezes essa menina vai ter uma dor durante a relação sexual, vai ter alguma alteração intestinal, ou ela pode ter uma prisão de ventre, ou ela pode ter uma diarreia. Tem pacientes que chegam a ter sangue nas fezes nesse período. Nossa. Tem paciente que vai ter uma alteração da micção, então assim, ou uma dor urinária, desconforto muito grande, alguma questão assim. Então, além disso, quando a gente vai pensar, a gente também vai pensar a questão da infertilidade, tá? A gente sabe que dos estudos que, em média, 40% das mulheres que são inférteis têm endometriose. Sobe bastante essa estatística. Porque ela afeta os órgãos e aí vai afetar também essa questão da fertilidade. Entendi. A gente comentou a respeito da normalização da dor. E uma coisa que eu percebo que é muito normal é o sangramento, né? Mulheres que às vezes sangram absurdamente e todo mundo fala, é normal, nesse período todo mundo é assim. E na verdade o sangramento é um forte indício de endometriose. Sim, exatamente. É isso que a gente tem que tentar mensurar isso. Às vezes é mais difícil a gente mensurar por conta dos absorventes. Mas, por exemplo, uma menstruação que vai vir coágulos, pedaços de sangue, não é normal. Uma menstruação que dura, a gente fala, mais de 8 dias também não é normal. É difícil a gente fazer mls ali, mas os estudos falam que mais de 40 ml por dia também não é normal. Então, assim, quando a gente fala de uso, tem mulheres que usam 2 absorventes noturnos para não manchar a roupa. Isso não é normal. E isso durante o dia. Exatamente, isso durante um período ali de 2, 3 horas. Então, a gente sempre fala que um sangramento que vai ter algum incômodo para paciente, do tipo, com medo de sujar roupa, ou medo de manchar roupa, ou ela sangrar por muitos dias, a gente sempre precisa investigar. Pegando esse gancho ainda da Maiara, e até pegando também o que a doutora falou, muitos médicos acabam duvidando da dor da paciente, né? E não chegam a investigar a fundo, né? Como, é uma cólica, faz parte, é normal. Será que é por conta disso que o diagnóstico é tardio, ou porque também a paciente acaba não percebendo essa dor progressiva, né? Que acaba se tornando, vamos dizer assim, normal, né? E que acaba não sendo normal. Uma coisa vai acabando acarretando a outra. A gente fala que faz um ciclo vicioso. Porque a menina sente muita dor, daí ela escuta de todo mundo. É normal, normal, normal. Na cabeça dela, aquilo é normal. E aí a gente faz desse movimento, dessa questão do março amarelo, para a gente exatamente parar e pensar no quão é normal ou não é, entendeu? Então, é importante até a questão dos médicos e as questões dos pacientes. Estudos mostram que pacientes que têm um maior grau de instrução, que estudam mais e que se informaram mais, ela tem um diagnóstico mais rápido. Porque ela mesma muitas vezes questiona o médico. E ela chega para o médico e fala, mas eu acho que eu tenho, eu queria investigar, eu queria ter um diagnóstico. Então, essa é muito importante o que a gente está fazendo aqui hoje. Com certeza, daqui a gente vai botar a pulguinha Atrás da orelha de muita paciente e ela vai questionar o médico dela, que é isso que é importante. As pacientes hoje, elas são mais informadas e elas ajudam até o próprio diagnóstico, isso é bem importante. Certo. E no caso, né, da dor, do desconforto, né, existe uma classificação de mulheres que são mais propensas a terem a endometriose, a desenvolverem, ou realmente só pega nessa faixa etária reprodutiva? Alguma mulher pode desenvolver ou desencadear, descobrir depois desse período reprodutivo? Então, assim, quando a gente vai pensar no perfil de mulher que tem mais probabilidade, ela vai ter algum histórico familiar próximo. A mãe dela teve endometriose, a irmã dela tem endometriose, então a gente já pensa nesse caso. Mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres que tiveram filho muito tarde, depois dos 30 anos, também é um fator de risco. Mulheres que fumam é um outro fator de risco. Então, nesse caso, essas mulheres que têm uma exposição estrogênica há muito tempo, por exemplo, ela menstruou a primeira vez muito cedo. A gente tem mulheres menstruando a primeira vez aí com 8, 9 anos. E vão menstruar até os
48, 50, a gente tem mulher menstruando até os 55 anos de idade. Essa questão, todo esse tempo ela está sendo estimulada pelo estrogênio. Então, isso é um fator de risco também para ela ter endometriose. Mas, se você não tiver nada disso, você também pode ter endometriose. Ah, é? Por quê? Porque você teve o estímulo estrogênico. Entendi. Você teve estrogênio no seu sangue e aí você tem esse risco. Para você ter ideia, o quanto endometriose a gente ainda está estudando, já foi diagnosticada endometriose em homens. Nossa. E aí a gente está questionando como é que isso foi feito e a gente está estudando. Lá no período embrionário, quando a gente está lá ainda na formação que não diferenciou o sexo, existem os órgãos de Miller que aí eles vão formar na mulher a questão do ovário, o útero e a parte superior da vagina, e no homem ele acaba desaparecendo. Então a gente acredita que seja dessa fase embrionária que houve esse diagnóstico de endometriose em homem. A gente está descobrindo muita coisa de endometriose ainda e a gente tem muito mais a descobrir. Estamos estudando. E a endometriose é uma doença silenciosa. Silenciosa. É isso mesmo. E é muito recente, né? Assim, o diagnóstico dela, a classificação da doença tem quanto tempo? Na verdade, assim, houve um aumento exponencial do diagnóstico, dela ser mais disseminada faz 20 anos, sabe? De ter melhorado a questão de tratamento, de toda essa questão. Porque antes a gente não conseguia, a gente não tinha exames tão bons. Então, quando a gente tinha uma suspeita, a mulher tinha que ir direto para uma cirurgia, um diagnóstico cirúrgico. Hoje a gente já tem ressonância, tem ultrassom que nos ajudam muito nesse diagnóstico. E a gente pensar historicamente também, antigamente a mulher não se cuidava. E assim, a gente não tinha muito acesso à questão da saúde, se a gente for parar para pensar. Então, é uma doença que a gente ainda está estudando bastante. Isso é bom. A gente trabalhou aqui algumas perguntinhas, doutor, e até já vem aqui um pouquinho da parte do diagnóstico, né? Vamos pensar, sentir dor, né, desconforto, estou percebendo que o meu fluxo menstrual está diferente, vem com coágulo. Para onde que eu devo correr primeiro, né? Vou ao ginecologista, tento já fazer um exame direto, né? O que a gente precisa fazer e quais são exames? É só ir no ginecologista, de repente já está tudo ok? Ou tem algum outro exame que faz o rastreio? Só o preventivo está valendo? Então, Muitas lá. perguntas, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Uma ultrassom normal, transvaginal, que a gente vai lá fazer, ela na grande maioria das vezes, vamos colocar assim, ela não dá o diagnóstico, tá? A endometriose, ela tem até essa questão de demorar tanto o diagnóstico, porque ela é uma doença não tão fácil para a gente ver no exame de imagem, tá? Então, uma paciente com dor, a gente orienta para o ginecologista, porque ele vai ver exatamente qual indicação ela tem. Porque hoje, para diagnóstico da endometriose, o que a gente tem? A gente tem a ultrassom transvaginal com preparo. Essa ultrassom transvaginal, você vai fazer todo um preparo intestinal. Então, você vai tomar uma medicação para você deixar o seu intestino limpo, tá? E aí, por quê? Porque tem muito acometimento intestinal. Então, aí nessa ultrassom, a gente já consegue ver a parte do útero, uma parte do intestino, consegue ver a parte do rim, dos ureteres. Então, é uma ultrassom bem complexa, tá? E é uma ultrassom que normalmente a gente indica porque é um médico que é treinado para fazer essa ultrassom, tá? Então, em Londrina, a gente consegue contar nos dedos quantos médicos a gente tem que são treinados para esse olhar, para ver isso numa paciente, tá? Então, esse é uma opção de diagnóstico. A outra que a gente tem é uma ressonância magnética de pelve. Essa ressonância magnética de pelve também precisa desse preparo intestinal. A gente precisa limpar o intestino dessa paciente para a gente entender. Os órgãos ali estão todos muito próximos, então quanto menos interferência a gente tiver, melhor. Na ressonância magnética, a gente também vai precisar de um outro artifício, que a gente vai precisar introduzir um gel, tanto via vaginal quanto via retal. Porque ali, principalmente no canal vaginal, a gente precisa ver o contorno da vagina. E se eu não tivesse gel, é como se eu estivesse vendo um saquinho amassado, colabado, assim, e eu precisasse ver o contorno. É muito difícil. Então, quando eu coloco o gel, eu consigo ver o contorno certinho daquele saquinho. Então, é por isso que a gente acaba colocando o gel. E aí, a gente também consegue o diagnóstico dele. Tem um outro exame que alguns profissionais ainda usam, que chama SAIA 125. Ele é um marcador tumoral sanguíneo. Então, a gente faz uma coleta de sangue e a gente vê um número, um quantitativo no nosso sangue. Mas o que acontece? Esse marcador ele pode ser influenciado por muitas coisas.
ele vai mostrar mais como é que tá, assim, se a doença tá estável, se não tá. Ele é um pouquinho, não é tão fidedigno assim, tá? E falando de tudo isso que a gente tá falando, o paciente tem muita dor, passou pelo médico, ele viu toda a histórica, fez o exame físico, ela fez todos os exames e digamos que veio normal, não foi visto nada. A gente não pode excluir a endometriose dela. Existe um tipo de endometriose que é a endometriose superficial, que ele está acima ali, bem discretamente, acima dos órgãos, e ele ainda é numa camada pequenininha. Muitas vezes a gente só vai conseguir ver pela cirurgia. Então, aí tem uma indicação, que é a videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, aquela que vai fazer 4 furinhos na barriga e entra com uma câmera. Então, a câmera vai dar essa ideia pra gente, porque daí a gente vai ver onde que tem alguma lesão e se precisar a gente faz biópsia ou já faz alguma intervenção cirúrgica. Por isso que é uma doença de tão difícil diagnóstico. Porque a gente passa, às vezes, por todo esse percurso, tá tudo normal, mas mesmo assim a paciente ainda tem a doença. Entendi. E ela, fazendo um exame, acaba descartando o outro, ou não necessariamente? Em alguns casos, a gente pede todos. E aí a gente vai acompanhando. Tem pacientes que a gente faz os exames, vem normal, e às vezes a gente faz o que a gente chama de teste terapêutico. Uma das opções de tratamento é um tratamento hormonal, uma opção de anticoncepcional. Então, tem paciente que a gente fala, vamos te dar um anticoncepcional e ver como é que você fica. Pelo menos para ver como é que ela fica com questão de sintomático, ver se melhora a questão principalmente do quadro de dor dela, enquanto a gente continua o rastreamento e todos esses exames e tudo isso, porque não é um processo, é um processo mais longo. Então, a gente tem que sempre pensar, a primeiro objetivo do tratamento, sempre é o bem-estar da paciente, sempre melhorar a dor dela. E falando em tratamento, a alimentação pode influenciar também na endometriose, né, doutora? Exatamente. Quando a gente fala em a questão da endometriose, é uma doença que a gente já conversou, que é uma doença, então, crônica, que é uma doença conforme vai evoluindo, ela tende a, se a gente não tratar, ela tende a ir piorando. E, além disso, ela é uma doença inflamatória. Por isso que a questão da alimentação também vai mudar, tá? Quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa principalmente em alimentações que são ultraprocessados em açúcares, tá? Uma coisa que eu acho que tá virando demais hoje, por exemplo, todo mundo fala assim, a gente não pode tomar leite porque leite é inflamatório. Não é isso. Leite é inflamatório para pessoa que tem algum grau de intolerância ao leite, tá? Se você não tem nenhum grau de intolerância, não é o leite que vai fazer o problema para você. É a fritura, é o ultraprocessado, é o açúcar, tá? E aí já entra um monte de coisa a mais. Entra sedentarismo, estresse, falta de sono, todas essas coisas, tá? Todas essas questões fazem que a gente libere as citocinas inflamatórias e aí todo o nosso corpo vai ficar mais inflamado, tá? Mas a questão da alimentação seria principalmente essa, glúten e a questão do leite em si são para as pessoas que são intolerantes. A gente precisa melhorar a nossa alimentação como um todo. Todo mundo sempre tem um pezinho ali no fast food, no que é mais prático. E, infelizmente, a gente precisaria se alimentar das coisas naturais. A gente precisaria se alimentar do hortifruti. E lá na seção de fruta, de verdura, é lá que a gente teria que se alimentar. A Mayara já deu várias dicas aqui em podcast sobre hortifruti, né? É verdade. Quinta verde, Já sexta falei, tem que verde. aproveitar o que tá na promoção. É isso mesmo. É pegar aqueles dias mais baratos de promoção no mercado, ir fazer a feirinha, chega em casa, já higieniza, guarda tudo bonitinho, porque isso permite com que não estrague. Porque às vezes, né, tem gente que faz a marmita da semana, as marmitas da semana, tem pessoas que vão cozinhando no dia a dia. Então você chega, já higieniza, guarda, pica a fruta, tudo certinho, que aí não tem perigo de estragar. Essa é a melhor dica. Você chega, já higieniza e deixa tudo pronto. Porque muitas vezes você quer uma coisa rápida. Se a sua fruta tá picada na geladeira, ela tá rápida. Você pega e você já come. Então, essa dica é maravilhosa. E talvez pelo fato do nosso estilo de vida hoje, que é muito corrido, tem muita questão do estresse, principalmente para quem é mulher, né? Que antes a gente não tinha que lidar com tantas coisas. Hoje a gente já vive uma realidade muito diferente. Talvez seja por isso que a gente vê mais casos de endometriose. A gente... Todo é um somatório, né? Então, a gente tem essa questão, sim, com certeza. Nós somos
estamos mais inflamadas, não podemos negar, né? Infelizmente, a nossa alimentação, por mais que a gente não tente, ela tá tendo essa tendência. E aí a gente vai juntando essa questão de nós sermos. Normalmente a gente tem uma jornada tripla, quádrupla aí, nós mulheres, né? E aí junta essa questão da alimentação, junta o estresse, então a gente vai ter uma tendência a isso mesmo. Infelizmente, essa é a verdade. Doutora, pegando ainda em tratamento, né? Primeiro eu vou fazer uma pergunta aqui que de repente pode esclarecer. Existe a possibilidade da paciente se confundir com o tipo de dor, né? E achar que tem alguma outra doença que não seja endometriose, né? A endometriose pode causar uma confusão na gente, imaginar assim, olha, de repente eu tenho algum problema no intestino, porque tem até pacientes que acabam segurando de ir ao banheiro para evacuar por conta da dor, né? O diagnóstico ainda ele é, né, através, então, de ultrassom, do CA-125. Aliás, não se assustem se tiver CA-125 no exame, né, doutora? Exatamente. Normalmente, quando se você for jogar lá na internet, vai falar que é um marcador tumoral, de quem tem câncer, alguma coisa assim, mas a gente também usa para, nesse caso, para um outro acompanhamento. Uma ressonância, né? Então, assim, isso é todo conjunto, ele vai determinar. Mas pode ocorrer da gente entender de maneira diferente a dor que a gente está sentindo e se confundir e até demorar realmente para levar isso para o médico, para o ginecologista? Sim, com certeza. Para você ter ideia, existem mulheres que nem têm sintomas, que vão descobrir assim, por exemplo, investigando uma infertilidade, alguma coisa assim. E aí tem mulheres que vão ter sintomas mais, por exemplo, urinários. Eu sinto uma dor na hora de fazer xixi. Aí você pensa que é uma infecção urinária, você pensa que é uma bexiga, alguma alteração na bexiga, alguma coisa assim. E aí tem paciente que vai ter alteração intestinal, como você falou mesmo. E aí ela vai pensar, eu tenho uma síndrome do intestino irritável, eu tenho intolerância a alguma coisa. Então, o exemplo clássico, que eu falo assim, gente, esse aí, para todo mundo entender. A Anitta, ela demorou 9 anos para fazer o diagnóstico de endometriose dela. Todo mundo imaginava, ela tinha muita dor na relação e falavam que ela tinha, a questão era da relação, e daí achavam que era o pós-coito, e aí ela ficou investigando. Ela que tem tanto acesso a tantos médicos, a tantos exames, a tantas coisas, ela demorou 9 anos, e depois da cirurgia ela ficou muito bem. Então, é mais ou menos esse o caminho que a paciente passa, porque os sintomas... Os órgãos ali, como são outros órgãos afetados, não são somente os órgãos reprodutores femininos, a gente acaba confundindo mesmo. E não é só a paciente, a gente vê médicos confundindo também. E é só a cirurgia? Se eu tiver endometriose, né, diagnostiquei, a Maiara diagnosticou um quadro de endometriose. O tratamento ele pode ser diferente para ambas pessoas ou é só o caso cirúrgico mesmo? A gente tem alguns casos que vão direto para a cirurgia. Por exemplo, no caso que a gente tiver o que a gente chama de endometrioma, a gente tem um caso de endometriose dentro do ovário, tá fazendo esse ovário aumentar e ficar maior de 6 centímetros. Esse já é um caso que a gente precisa levar direto para a cirurgia. Aí, quando afeta alguns órgãos essenciais, por exemplo, o ureter é aquele canalzinho que vai ligar o rim lá na bexiga. Se ele já estiver sendo afetado, a gente tem medo de afetar o rim. O rim é um órgão nobre que a gente fala, então a gente também tem indicação de operar nesses casos. E aí, algumas partes do intestino, quando a gente vê que está mais afetado, às vezes a gente também pode indicar uma cirurgia de cara, tá? Mas a grande maioria das vezes, a base do tratamento é a gente explicar para a paciente que é uma doença crônica, que é uma doença inflamatória, que ela vai ter que aprender a conviver com essa doença. Então, a gente vai tentar controlar a doença. A gente vai tentar fazer esse controle pensando primeiramente em diminuir a dor dela. Então, tem alguns casos que são leves, a gente consegue fazer, por exemplo, com anti-inflamatórios, que já seria suficiente. Aí, no segundo degrau, a gente já pensaria em casos de pacientes que a gente faria um bloqueio hormonal, tá? Porque a do endometriose, ela tende a piorar quando a gente é exposto ao estrogênio. Então, a gente vai tentar bloquear o estrogênio. Quando a gente usa hormônios como anticoncepcional, a gente já faz esse bloqueio. Então, muitas vezes a gente já consegue fazer um bloqueio ali e a paciente tem uma melhora da dor. Além disso, a gente pode pensar em opções de hormonal, por exemplo, que é uma outra questão que vai fazer esse bloqueio também, e a paciente vai ter um controle da dor. Digamos que a gente usou essas medicações, em alguns casos a gente usa medicações mais fortes para dor, como gabapentina, triptilina, a gente às vezes faz até
um tratamento conjunto com o médico da dor para ele ajudar nesse caso. Se a gente vê que não resolver, a gente passa por um procedimento cirúrgico. E a gente sempre vai pensar numa cirurgia minimamente invasiva. Então, sempre ou vai ser uma laparoscopia, que é aquela que só tem os furinhos na barriga, ou uma cirurgia robótica, que hoje também é uma realidade nossa e que tem ajudado muito no tratamento, porque ela é muito precisa, essa cirurgia. E ali tem órgãos muito nobres. Quando a gente faz, por exemplo, uma ressonância, a gente vai programar uma cirurgia, a gente, por exemplo, pede para ver toda a inervação para a gente não pegar nenhum nervo, para essa paciente não sofrer de um pós-operatório uma outra dor. Não é isso que a gente quer causar para a paciente, a gente só quer a melhora da vida dela. Então, essa cirurgia ela é sempre programada pensando nessa melhora da paciente. Em alguns casos extremos, que uma paciente, por exemplo, que já teve filhos, alguma coisa assim, a gente vai pensar em algo mais invasivo, como retirar o útero, retirar os ovários, alguma coisa assim, mas isso não seria de praxe, tá? Seria uma coisa mais de exceção, um diagnóstico mais tardio, alguma coisa assim. E outra coisa, quando a gente pensa em tratamento, não é só o médico que vai fazer esse tratamento, não, tá? Como ela é uma doença crônica, como ela é uma doença complexa, a gente precisa de muitos profissionais ajudando a gente. Então, a gente tem fisioterapia pélvica, que ajuda muito a paciente. Ela entender, por exemplo, essa questão de dor na relação, toda essa questão ajuda no tratamento. Nutricionista, a gente tem nutricionistas que já têm um estudo mais dedicado a isso, para essa questão de medicação, aos alimentos com menos inflamatórios, toda essa questão. Tem casos que a gente manda paciente pro psicólogo, porque ele vai precisar ali ou de um mindfulness, ou de um relaxamento, de alguma coisa porque tem muito estresse. Tem casos que a gente está vendo a acupuntura tem ajudado as pacientes. Então, tem que ser um tratamento bem completo também. E doutora, no caso das que ainda não engravidaram, foram diagnosticadas com endometriose e precisam ir para cirurgia, eu acho que um dos maiores medos é de não poder ser mãe depois. A cirurgia, ela pode comprometer essa situação? Então, aí a gente precisa entender primeiro quais são os focos que essa mulher tem, tá? Quando a gente pensa em uma mulher que tiver... O nosso maior medo dessa mulher é ela ter focos lá dentro do ovário dela, tá? No ovário estão os nossos folículos, nossa reserva é lá que estão nosso ouro, tá lá dentro. Então, se ela tiver focos no ovário, o médico vai ter que entrar para tentar tirar toda a endometriose e ainda deixar os ovários dela lá, os folículos bem bonitinhos. Alguns casos, tô começando do pior, tá? Muito extremo. Pior cenário. Comecei do pior. O pior, alguns casos a gente indica para a mulher fazer um congelamento de óvulos e depois ela operar, tá? Mas isso graças a Deus, não é a maioria dos casos. Mulheres que têm foco de endometriose ou em outra parte do útero ou ali próximo do intestino, alguma coisa assim, ela vai ter uma dificuldade de engravidar, porque a endometriose ela é inflamatória. Então, ela vai alterar o processo de ovulação, o processo de implantação do embrião, de desenvolvimento do embrião, de toda essa questão. E aí, o bom é que quando ela faz uma cirurgia de endometriose para tirar todos os focos, há uma queda de todo esse processo inflamatório. E aí, os estudos mostram que para quem quer engravidar, a melhor hora é depois da cirurgia. Então, aumenta exponencialmente a taxa de fecundidade de 6 meses a 1 ano no pós-operatório. Então, normalmente, a gente senta com a paciente e a gente vai entender. Olha, você quer engravidar? Quando você quer engravidar? Como é que está o seu controle da dor? Dependendo de tudo isso aí, a gente pensa, olha, então vamos operar em tal época, depois aí você já tenta engravidar. Isso é uma realidade bem próxima e bem importante, assim. E então, acontece muito? Acontece muito. Da paciente operar. Exatamente, operar. E aí, a gente sempre senta com ela e explica. Fala, se você quer engravidar, a melhor hora é agora. E aí, na grande maioria das vezes, nos primeiros meses ali, ela já engravida. E acaba agora de curiosidade mesmo, essa paciente que muitas vezes engravida, a doutora disse, é uma doença crônica, né? Se eu operar, pode ser que eu volte no futuro imagino ter que fazer um novo procedimento cirúrgico, né? Isso pode acontecer, doutora? Essa retirada desse procedimento né, desse tecido, ele é tipo uma raspagenzinha para a gente explicar de uma maneira até mais simples para as pacientes, para elas entenderem, né? A recuperação, né, do pós-operatório também ela é tranquila? Então, Ana, depende mais ou menos como tá
a cada lesão de paciente, tá? Se ela é uma lesão mais superficial, que ela tá ali em cima dos órgãos, é exatamente isso, é feita uma raspagem ali. Em alguns casos, ela é uma lesão mais profunda, então nesse caso a gente precisa tirar um pedaço mais profundo, ou acabar, por exemplo, o intestino, em alguns casos extremos, você precisa tirar um pedaço do intestino da paciente, tá? Então depende do grau da lesão dela. E aí a recuperação, como a gente conversou, é uma cirurgia que a gente tenta fazer minimamente invasiva, normalmente é uma recuperação em um atestado de 30 dias, mas é uma recuperação tranquila. E as pacientes, depois do pós-cirúrgico, elas ficam muito felizes, porque era uma paciente que convivia com dor. Sim. E aí o pós-cirúrgico dela, na grande maioria das vezes, ela tem uma melhora exponencial da qualidade de vida dela e redução da dor. Então é um pós-operatório tranquilo. É. A Mayara acabou falando aqui um pouquinho a respeito da alimentação, né? Mas o nosso emocional, ele acaba interferindo muito. A doutora disse aí da questão de uma equipe multidisciplinar, né? O quanto que as nossas emoções, elas potencializam essa nossa dor, né? O quanto isso pode inviabilizar, de repente, um tratamento, né? A doutora disse, não é um tratamento, né, solitário, tem que ter aí o acompanhamento de vários profissionais. Sim. As emoções, elas acabam vindo, né? No decorrer aí, tendo um peso para essa paciente. Com certeza. A endometriose em si, se a gente pensar todo o histórico dela, é uma mulher, então, que tem muita dor, é uma mulher que muitas vezes falta na escola, no trabalho, naquele período menstrual, porque ela fica incapacitada, ela tem muito sangramento, ela tem muita dor. Então, ela vai ter um prejuízo. Tem paciente que vai ter um prejuízo nas relações sociais dela, nas relações interpessoais. Então, se a gente for parar para pensar, é uma mulher que tem muito prejuízo na vida dela. E aí, isso vai afetando ela até de uma forma negativa, que vai afetando o psicológico dela. Então, a gente tem que fazer essa cascata toda de reversão. Então, a gente precisa fazer esse tratamento com ela e a parte psicológica vai ajudar muita gente. Porque aí ela vai vendo que ela consegue recuperar tudo isso que ela perdeu nesse processo aí. Então, a gente precisa, sim, e faz diferença. Não tem jeito. No caso das pacientes que acabam engravidando, a incidência da endometriose, ela cai? O que acontece? Na fase da gravidez, a gente não tem mais o estímulo estrogênico lá nas lesões. Então, ela fica estável durante a gravidez. Durante o período de amamentação, que a mulher também fica sem menstruar, ela também fica estável. E ela vai voltar a ter uma ativação lá no período que a mulher voltar a menstruar naquele pós-parto. E aí, no pós-parto, ela já poderia fazer a cirurgia? Poderia. Assim, se fosse uma indicação, poderia. A gente tentaria... Na medicina, a gente sempre vai tentar o tratamento clínico antes medicamentoso. Então, às vezes, no pós-parto, a gente tentaria uma opção hormonal, mas se ela tivesse indicação cirúrgica, ela poderia operar, com certeza. Poderia fazer tranquilamente. É. Eu tinha uma amiga que conviveu muito tempo com endometriose sem saber. E quando ela menstruava, estava no período menstrual, era de ter, assim, enxaqueca, náusea, de estar andando com o carro, assim, na rua, parar o carro para ter que vomitar, porque era muito forte, realmente, a sensação da dor. E até chegar nesse diagnóstico, realmente leva-se um tempo muito grande. Eu não sabia mesmo que a Anitta tinha endometriose. Tinha, Tinha, né? Foi até que bastante divulgado na época. que ela operou, Aí foi. parece que aí todo mundo começou a descobrir que tinha endometriose também. Exatamente, Foi bem, ela falou bastante. bem Mas se a impactante. gente for parar para conversar, te dou certeza que todo mundo tem no mínimo uma ou duas pessoas do seu grau ali de amizade que tem endometriose, que já operou de endometriose, que convive com endometriose. Então, ela é muito prevalente, sim, no nosso meio. E qual é a função aí, doutora? Porque a gente acaba tendo aí o acompanhamento do médico, né? Da família, esse suporte de família aí nesse período. Porque até a mulher entender o que está acontecendo, tem aí, né, a questão do abalo da relação ali com o homem, com a mulher, às vezes a dor, principalmente do ato sexual, pode ocorrer um distanciamento, né? Como que a gente vê hoje, enxergam essas mulheres que chegam no seu consultório, quais são essas queixas, né, as principais queixas, até para ver se tem alguém que se identifique e acende uma luzinha, fala, olha, eu posso ter, talvez eu tenha que investigar. Exatamente. Quando eu acho que a gente pensa em família, a gente precisa pensar primeiro no diagnóstico. Então, é a gente mesmo parar de falar que dor é normal para as pessoas que estão ao nosso redor.
Se alguém ao nosso redor tiver muita dor, principalmente no período menstrual, nós podemos ser os primeiros a falar. Vamos investigar, vamos no médico, não pode ser endometriose, você já viu o que é. Esse é o primeiro apoio, que é o que muitas vezes não acontece, tá? E a questão do parceiro. Muitas vezes o parceiro, ele não entende a dor que a mulher tem na relação. Ele acaba querendo forçar a barra, alguma coisa assim. E tem parceiros não, tem parceiros que super respeitam e eles mesmos falam, não, vou eu marcar seu ginecologista. Olha! Vou eu te levar para o ginecologista. Então, acontece isso também. E eu acho que o primeiro passo da família seria esse. E aí, o próximo passo é a gente ajudar no diagnóstico, então sempre lembrar as pacientes, assim, que tem paciente que fica meio em dúvida, tem paciente que desiste de fazer o exame, por exemplo, por conta do preparo. O preparo do exame, a gente sabe que não é um preparo legal, porque vai ter um laxante, ela vai acabar fazendo vários episódios diarreicos, toda essa questão, vai precisar ali de mais uma paciência, vai precisar de uma comidinha especial, tudo isso, então é um outro passo que a família pode ajudar. E aí, depois do tratamento, ela ajudar em todo esse processo que a gente está falando. Melhorar a alimentação, atividade física, diminuir o estresse dessa paciente. Então, a família sempre ao lado ali, a gente sabe que a tendência é um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais eficaz. E a gente fala sempre de hormônios nos podcasts, nos conteúdos da SSG, mas eu acho que até hoje a gente não explicou em nenhum episódio como que funciona essa loucura hormonal da mulher. Doutora, explica pra gente. Adorei. Que não é frescura. Adorei a loucura hormonal. Uma consulta agora pra nós, né, doutora? Uma consulta. Nossa, adorei isso mesmo. Na verdade, nós temos que entender que nós somos complexas. Nós não somos simples. E aí, o que a gente precisa entender? A gente sempre vai ter, nós somos cíclicas, então o nosso corpo, ele sempre vai estar querendo que a gente engravide, então ele vai fazer com que a gente faça a ovulação, então nesse período pré-ovulatório a gente tenha um aumento do LH, e aí com isso a gente vai ter a ovulação. Então é naquele período que a gente tá maravilhosa, né? Que a gente se sente bonita, que a gente se sente disposta, que a gente acorda que quer mudar o mundo. Pode ver que esse é o período da ovulação. E é o período que você tem mais libido, é o período que aí muda o nosso muco vaginal, então a gente já fica mais apta à própria relação, então tudo isso. Então aí a gente vai ter esse período e a gente vai estar esperando uma fecundação. Se não acontecer, os hormônios começam a cair e aí a gente vai ver que a gente vai cair no meio junto, que a gente vai ficando um pouquinho mais desanimada. E aí 14 dias depois, foi visto que a gente não fecundou, não teve a fecundação, e aí os hormônios vão começar a cair e a gente vai ter a menstruação. E normalmente com essa queda hormonal a gente tem a TPM. Então daí a gente vai ficar mais estressada, a gente vai ficar irritada, vai querer um nosso chocolatinho. Chocolate o tempo todo. Tem gente que tem a dor de cabeça, tem gente que já começa a ter as cólicas, toda essa questão. E aí aquela parte que a gente falou assim, que lá no endométrio, que tava esperando, porque esse endométrio ele espessa, ele aumenta, porque se tiver fecundação, é lá que o embrião vai ser fecundado. Então, aí lá na parte da menstruação, ele vai com a queda hormonal, aquela regiãozinha do endométrio vai sair na nossa menstruação. E aí, o nosso ciclo começa todo de novo. É um baita de um trabalho, né? É um baita de um trabalho. Então, a gente está sempre nessa oscilação. Nossos hormônios estão sempre subindo e baixando, subindo e baixando. E aí tem vários hormônios associados. E é por isso que, assim, se a gente for pegar tanto de nós mulheres, rendimento de academia, rendimento no trabalho, questão de sono muda também. Não é só questão de humor. Então, se a gente for pegar, nós somos muito cíclicas, diferente do homem, né? O homem, ele é basal, ele sempre vai render aquilo lá, ele sempre vai treinar aquele tanto, ele sempre vai dormir aquele tanto, e nós não. Nós temos essa alteração. E aí é uma coisa que eu acho que a gente já está entendendo melhor, nós mesmos como mulheres, para a gente tentar, no período que a gente estiver ovulando, a gente tentar trabalhar mais, ou tentar desenvolver projetos novos, ou deixar para a parte criativa, alguma coisa assim. E a gente se permitir, no período que a gente tá ali perto da menstruação, a gente ficar mais recolhida, ter mais puxar uma coberta, uma pipoquinha, um filminho e se permitir fazer isso, porque muitas vezes a gente também não se permite. Muitas vezes a gente quer render igual o homem.
durante todo o mês, mas a gente não vai conseguir. E eu acho que a gente se cobra muito Aham. mais que o homem também. Nossa, com certeza. Demais, né? Eu acho que tinha que ter um botãozinho de liga e desliga. Fala, agora que você está se cobrando, né? Porque é muito. Essa questão de multitarefas, né? Eu tenho que Da ser boa mulher. mãe, eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que dar conta do recado, eu tenho que ser uma boa amiga, eu tenho que ser uma boa filha, eu tenho que Aí ser você uma tem boa que estar sempre esposa. bonita. Tem que visitar todo mundo. Tem que visitar todo mundo, Na mãe, na avó, exatamente. na tia, na Você tem que na estar com a dieta em sogra. dia, academia em dia, com a unha feita, depilada, cabelo feito, maquiada, dormir bem. E Dá não conta do- surtar. Exatamente. E não surtar, fica ótimo, gente. A doutora tinha falado no comecinho a respeito de tratamento hormonal, né? Pegando essa parte agora já dos hormônios, né, da mulher, existe o tratamento, a recomendação de tratamento hormonal para o tratamento da endometriose? Todas as mulheres podem fazer? Tem alguma diferença entre um tratamento ou outro tipo de hormônio? Então, assim, a primeira coisa a gente precisa entender se essa mulher ela pode usar hormônio, tá? Hoje, quando a gente pensa em hormônios, a gente vai ver principalmente a questão, tem o nome bonito, elegibilidade, que tem uma tabela lá que a gente vai ver. Nosso maior risco é risco de trombose, tá? Então, quando a gente pensa em hormônio, a gente tem dois tipos de hormônio. A gente tem a progesterona, o progestagênio, que seria uma opção que a gente poderia usar na endometriose, tá? Que ele vai bloquear a ovulação, é isso que a gente sempre quer bloquear. A gente não quer que essa mulher ovule. Se ela menstruar, vai ser por uma privação hormonal, não vai ser porque teve um espessamento endometrial, nada disso. Então, essa é uma opção que a gente pode usar. Hoje, progestagênio está liberado, por exemplo, mulheres que fumam, a gente pode usar. Mulheres que têm enxaqueca com aura, a gente pode usar. A gente só não pode usar em mulheres que já tiveram trombose ou em mulheres que têm um lúpus com os anticorpos positivos. Ou mulheres que tiveram AVC, algumas coisas assim. Aí tem um outro tipo de tratamento que é estrogênio e progesterona. Nesse caso, a gente já é um pouco mais restrito. Por exemplo, mulheres que têm pressão alta, elas já não podem usar esse tipo de hormônio, porque esse tipo de hormônio aumenta muito o risco de trombose. Se ela tiver uma enxaqueca com aura, que é aquela dor de cabeça que você tem algum sintoma junto, ou você tem uma alteração visual, ou você fica enjoado, ou você só tem metade, tem gente que tem paralisia, tem gente que tem enxaqueca só na metade do crânio. Então, são alguns tipos de enxaqueca um pouco mais graves que a gente também não pode usar esse tipo de hormônio. Então, nesse caso, a gente não poderia usar para nenhuma hipótese, nem para anticoncepcional e nem no caso para tratamento da endometriose. Aí a gente tem, por exemplo, uma opção muito boa de tratamento, que é o DIU hormonal. Esse DIU, ele libera um hormônio ali dentro do útero e aí ele pode usar nesse caso que a gente conversou, porque ele não vai para a corrente sanguínea, não aumenta o risco de trombose. E aí ele é uma opção legal porque ele vai fazer esse bloqueio que a gente quer sem aumentar tanto esses riscos que teriam se a gente usasse um contraceptivo oral. Mas além disso, a gente teria outras opções. A gente tem opção de tratamento, então, seria contraceptivo adesivo, anel vaginal. E são opções legais. Tem uma outra opção que a gente ainda está estudando, que são os implantes hormonais. Existe um implante hormonal de gestrinona. Gestrinona sempre foi muito estudado pensando em endometriose. Ele não é um contraceptivo, a gente ainda não conseguiu chegar numa dose certa, mas é um tratamento que a gente está estudando. E é uma opção também para endometriose. Tem alguns profissionais que usam. Então, assim, a gente tem vários tipos de tratamento. E o acompanhamento da paciente com endometriose, ela tem que acontecer anualmente, semestralmente? Com que periodicidade? Mayara, depende muito, sim. A gente precisa entender primeiro como é que está a qualidade de vida dela. Então, digamos que é uma paciente estável. Digamos que a gente fez um diagnóstico, a gente fez um tratamento e ela está estável com aquele tratamento. Não teve piora do quadro de dor, não teve piora do quadro de sangramento, nada disso. Então, nesse caso, a gente consegue fazer um acompanhamento anual. Mas é uma paciente que ela tem que entender que ela pode mudar. Então, assim, às vezes a gente está estável com uma medicação tranquila, ela está bem com aquela medicação, e acontece alguma coisa na vida dela, de tudo isso que a gente já conversou, de todas essas variáveis aí que alteram, e às vezes o tratamento ele não vai ficar tão bom. Então, daí ela precisa voltar para o médico dela para ele ver um melhor tratamento.
A respeito ainda também do tratamento, doutora, esses implantes como o Mirena, né, o Cailena, que chama? Cailena, eles ajudariam também no caso? Com certeza, eles são ótimos, assim, são opções muito boas, tá? Pensando nos dois tipos de DIUs hormonais, que são esses dois que você citou, a gente sempre faz uma opção maior para o Mirena, tá? O Mirena, ele tem uma dose hormonal um pouco mais alta, e a tendência de você entrar em amenorreia, em parar de menstruar com ele é maior. Então, a nossa primeira opção seria o Mirena, que é uma ótima opção. Uma outra opção que a gente tem é o Implanon, que é o anticoncepcional que a gente coloca no braço, na face interna do braço. Ele também libera só progesterona, ele vai fazer o bloqueio ovulatório que a gente precisa, e vai fazer com que, então, a gente tenha uma estabilização do NES. Então, são opções muito legais, porque, assim, a gente fala que são contraceptivos de longa duração, a mulher não precisa lembrar de tomar, ele vai estar fazendo efeito lá, independente do que acontecer. Independente da mulher ter uma diarreia, ter um vômito, esquecer de tomar, independente do que for, ele está fazendo o efeito dele. Então, essas opções são bem legais. A gente sempre vai ser uma das primeiras opções quando a gente for pensar no tratamento hormonal. Pode falar. Pode falar. Em termos de tempo, o DIU ele tem um tempo de quanto tempo para ter que ser necessário trocar? E o implante, eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho para as mulheres, que às vezes elas têm medo, né? Vou ter que cortar um pedacinho do meu braço. Nossa, gente, é tão simples. Então, vamos lá. O DIU hormonal, hoje no Brasil, ele tem uma duração de 5 anos, tá? Tanto para o Mirena quanto para o Cailina. O Mirena, fora já nos Estados Unidos, ele já está tendo um estudo que ele vai durar um pouquinho mais. A gente acredita que vai para 8 anos. Então, a gente acredita que a nossa bula mude nos próximos anos. Mas hoje, de bula no Brasil, 5 anos, tá? O DIU, quando a gente vai colocar, ele é via vaginal. Então, é como a gente vai fazer o preventivo. A gente passa o aparelhinho do preventivo e a gente faz uma inserção via vaginal. Na grande maioria das vezes, a gente faz um consultório, tem uma cólica leve e é tranquilo. Pensando assim, você passa uma cólica leve para você ficar 5 anos protegido. Então, é benefício. E quando a gente pensa no implante do braço, ele é bem tranquilo. Ele vem um insertor que já é uma agulha um pouquinho mais grossa e o implante está lá dentro. O implante, ele parece um fósforo daquele pequeno. Ele é bem daquele tamanhozinho ali. E aí a gente, na verdade, a primeira coisa que a gente faz um anestésico local, então a paciente sente o anestésico, uma picadinha do anestésico, ela não sente mais nada. Daí a gente, com o insertor, a gente já faz a inserção e já deixa o implante ali. O implante, ele fica subcutâneo. Então você não vê, mas quando você passa a mão, você sente o implante. Ele é bem interessante. E aí você não dá ponto. É porque é só o tamanho da entrada ali do diâmetro do próprio dispositivo. Aí a gente só faz uma compressão, então a gente aperta um pouquinho para parar de sangrar. Normalmente as pacientes, ou ela sai com curativo, ou ela sai com o braço um pouquinho enfaixado para não sangrar ali nas primeiras horas. Não precisa dar ponto, nada disso. E na hora de tirar, daí a gente faz um cortezinho, a gente tira, mas também não dá ponto. Então ele é bem tranquilo. E agora eu aprendi com a doutora agora aqui. E o tempo de bula desse, doutora? Esse ele dura 3 anos. 3 anos. E ele é uma progesterona isolada, então ele não vai aumentar risco de trombose, nada disso. E para você ter ideia, este último que a gente falou, o Implanon, ele é tão eficaz e tão seguro que ele é mais eficaz do que laqueadura e do que vasectomia, que são os métodos cirúrgicos que a gente usa para o homem e para a mulher. Ele é muito eficaz. Então, se uma mulher tiver medo de engravidar, a gente sempre fala: vai pro Implanon que você tá muito bem protegida. Ô, doutora, eu fiquei curiosa agora para a gente conversar um pouquinho mais sobre a descoberta da endometriose no homem. Isso é recente? Como é que tá? Porque, olha, só mulher, né, gente, que é oscilação hormonal, né? Não tô desejando mal para os homens, não, pelo amor de Deus. Mas conta um pouquinho isso pra gente na medicina, né? Como que se chegou a esse conhecimento? Então, quais foram os sintomas que os homens tiveram? Foi um caso recente. Eu não vou saber te dizer agora nesse momento como é que foi o diagnóstico e os sintomas dele. Porque quando surgiu a notícia, e aí surgiu que foi mesmo por anátomo patológico. Então foi feito uma biópsia e foi visto que era endometriose. E aí, porque até agora,
E aí começou-se a questionar as teorias que a gente tinha para endometriose. Porque a primeira teoria que a gente tinha para endometriose, que era uma das mais fortes que a gente tinha, uma coisa chamada menstruação retrógrada. Então, assim, a menstruação é lá dentro do útero, então ela desce. E aí existe uma teoria que de lá dentro do útero, ao invés dela descer, ela voltava pelas trompas. E aí caía dentro da cavidade pélvica. Então, essa era a teoria mais aceita até esse momento. E aí, existiam umas outras teorias, mas todo muito... existia uma teoria de que ia pela corrente sanguínea, pelos vasos linfáticos, e existia essa outra teoria lá dos ductos de Miller, que era aquele lá da fase embrionária. E aí, com esse diagnóstico do homem, e aí estamos começando a repensar essas questões da teoria. Como é uma doença muito complexa, provavelmente não é só um fator que vai causar essa doença, são muitos fatores envolvidos que vai ter chegar a esse desfecho. Esse desfecho. Então, algo bem recente. Exatamente, né? Bem recente. Doutora, então, assim, endometriose, a gente pode dizer que não tem cura, mas que é possível aprender a conviver com ela? Isso mesmo. É uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. E aí sim a gente vai aprender a conviver. Então, muitas vezes a gente vai precisar usar talvez um hormônio aí por mais tempo, sempre cuidado com os outros fatores. E aí a paciente que ela consegue equilibrar tudo isso que a gente está conversando, ela consegue ter uma qualidade de vida. É isso que a gente quer. Que ela tenha uma qualidade de vida, tanto questão de dor, de sangramento, que o desejo dela de fertilidade, de ter 2, 3 filhos, que ela também consiga realizar. Ter uma vida sexual também satisfatória, porque muitas mulheres, infelizmente, com essa questão da dor durante o ato sexual, ela acaba criando alguns traumas, e aí ela acaba diminuindo o libido, algumas coisas assim. Muitas vezes a gente precisa até de um terapeuta sexual, alguma coisa assim, para essa mulher recuperar o desejo sexual. Então, nosso objetivo é esse, que essa mulher, mesmo com o diagnóstico, ela consiga controlar todas essas questões. Certo. Doutora, nesse Março Amarelo, né, além de ter colocado agora isso, que mensagem que a doutora gostaria, mas primeiro, onde que a doutora está nas redes sociais, para o pessoal achar a doutora, né, o @ da doutora, né, se a doutora puder passar, como ainda é algo muito recente, o que dá para a gente aí incentivar ainda as mulheres? Que mensagem que a doutora gostaria de deixar aí para a mulherada, para a gente se cuidar? Não só as mais velhas, né? Já as novinhas, já ir se percebendo, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, ter dor não é normal. Não é normal em nenhum momento nenhum. Não é normal na menstruação, não é normal na relação. Então, sempre que tiver uma dor, tá estranho, precisa investigar, precisa de uma ajuda. Essa é a primeira coisa. E para quem quiser me seguir, o meu @ é doutora Michele, com 2 L's e Y, Terziotti, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E é isso. Será que a gente esqueceu alguma coisa? Acho que não. Tem algo mais a acrescentar, doutora? Não, eu acho que isso a gente conversou bastante. Eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente conscientizar as mulheres o quanto é uma doença ainda que a gente precisa estudar, que a gente precisa entender e que a gente mesmo precisa se questionar. Será que eu posso ter essa doença? Fica aí a pergunta. Será? Então é isso, doutora. Obrigada, Mayara. Obrigada, doutora, mais uma vez, de ter aceitado o convite da SSG. E vamos conscientizar a mulherada, né? É isso mesmo. O Março Amarelo está aí para isso. Está.